Olá a todos, meu nome é Josiane e farei a apresentação do artigo Evaluating Accessibility in Ubiquitous Environments, a Case Study with Museum Installations. Esse artigo foi escrito por mim, Josiane, pelo Emanuel e pela professora Maria Cecília. O idioma do artigo e dos slides é o inglês e eu farei a apresentação em português. Nossa agenda: primeiro nós falaremos do contexto, em seguida da metodologia, depois dos princípios formais de acessibilidade, o estudo de caso, a análise dos resultados e a conclusão. A computação ubíqua, ela é uma tecnologia contemporânea e permite novas formas de interação. Nós temos diversos dispositivos e diversas tecnologias que integram a computação ubíqua, por exemplo, os IoT, os dispositivos vestíveis, entre outros. Isso nos traz uma pergunta com relação à acessibilidade. Como prover o acesso equitativo sem discriminação aos cenários e às tecnologias de computação ubíqua? O nosso objetivo é investigar se os princípios dos padrões formais de acessibilidade são aplicáveis para avaliar a acessibilidade nos ambientes com tecnologias ubíquas no cenário de um museu. A nossa primeira questão de pesquisa é se esses padrões da literatura são suficientes para avaliar a acessibilidade nos ambientes ubíquos, e a segunda, quais são os aspectos faltantes para fazer essa avaliação nos ambientes ubíquos. A nossa metodologia: nós fizemos uma revisão exploratória dos padrões do Design Universal, WCAG e as boas práticas de desenvolvimento urbano acessível, e um estudo de caso no contexto do projeto socionativo na oficina Magia da Ciência. Nós analisamos os vídeos dessa oficina para fazer esse estudo de caso. Colocamos todos os princípios dos padrões numa tabela e respondemos para cada princípio duas questões. A primeira, se aquele princípio é aplicável ao ambiente ubíquo e por quê? E a segunda, quais são os requisitos faltantes de acessibilidade no estudo de caso? Como resultados esperados, nós identificamos a aplicabilidade do princípio no ambiente ubíquo e recomendações para melhorar a acessibilidade nos artefatos analisados. Os princípios do Design Universal foram desenvolvidos em 97 por Connell et al. Constam de 7 princípios voltados ao ambiente. Um exemplo desses princípios é o Low Physical Effort. O que seria esse princípio? Por exemplo, existem adultos que têm uma estatura muito abaixo da estatura normal mediana da população. Essas pessoas têm dificuldades para acessar uma caixa eletrônica, tanto para utilizar o teclado quanto para enxergar as informações na tela do caixa eletrônico. O WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, é desenvolvido pelo W3 School. Nós utilizamos a versão 2.1, que foi desenvolvida em 2018 e a última versão estável. Ele possui 4 princípios totalmente voltados para a acessibilidade na web. Um exemplo de utilização é utilizar a tag Alt para descrever uma imagem, principalmente o texto quando ele está contido dentro da imagem, e torná-la acessível a um deficiente visual através do leitor de tela. As boas práticas de desenvolvimento urbano acessível foram desenvolvidas em 2015 pelas Nações Unidas. São 5 princípios voltados para o espaço urbano. Por exemplo, o princípio 2 seria prover os elementos-chave para um ambiente inclusivo. Então, se eu tenho um ambiente, além de ter escadas e degraus, ele precisa ter rampas para que um cadeirante possa acessar o ambiente sem dificuldade. O nosso estudo de caso, ele analisou a oficina The Magic of Science. Essa oficina ela foi desenvolvida pelo grupo e pelos participantes do projeto temático socionativo
em 2018. O projeto socionativo, ele estuda os sistemas socionativos, que são sistemas que possuem um acoplamento tripartite entre o físico, o digital e o social. O workshop foi conduzido em 2018 no Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. Ele possuía um conteúdo educacional. Foram analisados 3 artefatos dessa oficina. A exibição foi aberta e contava com 15 crianças e adolescentes que participaram. As informações sobre a oficina estão disponíveis nesta referência que eu coloquei aqui no slide. O primeiro artefato analisado, o lobo-guará, é uma pelúcia interativa com botões escondidos na cabeça, na perna, no corpo e na cauda do lobo. Havia também um display que exibia informações educacionais de acordo com os botões pressionados. Quando a criança pressionava o botão da cabeça para simbolizar que aquele animal é um animal selvagem, o lobo-guará ele emite um rugido e também fica com os olhos vermelhos, demonstrando que, diferente dos animais domésticos, ele não pode receber carinho, por exemplo, como nós faríamos num cachorro. Uma emoção é uma caixa com 6 texturas, por exemplo, textura lisa, textura dura, e um display. A intenção dessa instalação é evocar emoções associadas com memes da internet e as texturas. Haviam, para cada textura, 10 memes diferentes e 2 sons, que eram colocados aleatoriamente quando as texturas eram tocadas. O monolito. O monolito ele é um artefato inspirado no filme A Space Odyssey. É uma miniatura de monolito que pode ser movimentada livremente por uma sala escura onde há uma projeção. Aqui está uma representação do artefato na mão da participante. Os movimentos eram livres e eles poderiam mudar a projeção da imagem na sala. Como resultados, nós identificamos a aplicabilidade dos princípios. As boas práticas de desenvolvimento urbano, elas contribuem para remover as barreiras no ambiente, e todas são aplicáveis. O design universal também contribui dentro do ambiente para prover um espaço equitativo. O WCAG possui contribuições, mas precisa de adaptações em 3 princípios, o Perceivable, Operable e Understandable, que ainda possuem determinados aspectos que estão muito voltados para a tecnologia web. Já o princípio robusto, ele não é aplicável no ambiente ubíquo, porque ele é totalmente voltado para o contexto web. As recomendações obtidas através do estudo de caso. Primeiro princípio do WCAG, nós identificamos que é importante ter diferentes saídas e preferencialmente redundantes de alguma informação. Por exemplo, o áudio, que ajuda um deficiente visual, o texto e o audiodescrição, que ajuda um surdo. O princípio 3 do WCAG, Understandable, ele nos permitiu identificar que seria interessante e importante colocar uma descrição curta do que é um monolito, pois alguns participantes durante a oficina questionaram uns aos outros sobre o que era um monolito. O design universal, princípio 2, flexibilidade no uso, adicionar a opção de alto contraste e informação textual, por exemplo, no display do lobo-guará. O princípio 4, perceptible information, incluir a transcrição em língua de sinais no lobo-guará ajudaria as pessoas surdas a compreender aquela informação. E o som no monolito, afinal ele possuía uma projeção, mas um deficiente visual não compreenderia o que aquele artefato e aquela projeção simbolizavam. E o princípio 6, low physical effort, deixar claro para os participantes que o lobo-guará e uma emoção poderiam ser levantados, embora isso não aconteceu, pois no contexto do museu geralmente as pessoas
não levantam objetos expostos. Aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, duas pessoas altas, elas poderiam levantar os artefatos, mas devido ao contexto do museu acabaram preferindo se abaixar. Então, seria interessante deixar isso claro, que o objeto poderia ser manipulado livremente. E uma emoção, colocar um som em conjunto com a imagem. Nossas respostas às questões de pesquisa. A nossa primeira questão de pesquisa: se esses padrões da literatura são suficientes. O design universal e as boas práticas têm uma contribuição significante dentro do espaço físico. O WCAG precisa de adaptação para o paradigma da internet, para o paradigma ubíquo. A nossa questão 2, nós identificamos que é importante como recomendações ter várias fontes de saída, ajuste de altura, descrição para termos técnicos ou palavras técnicas exibidas. Também adaptar os padrões que têm o foco em outra mídia, por exemplo, o WCAG que tem o foco na web. E considerar o corpo todo como um veículo de interação dentro do cenário ubíquo, e não somente os veículos tradicionais, por exemplo, na web, teclado e mouse. As contribuições desse artigo. O primeiro é a avaliação da aplicabilidade dos princípios existentes dos padrões formais no cenário analisado, e a segunda desse resultado, os aspectos faltantes para os artefatos serem acessíveis. Como conclusão, nós identificamos vantagens em colocar juntos diversos padrões, mas ainda, apesar que eles cobriram o físico e o digital, houve a não cobertura dos aspectos sociais da interação. Como trabalhos futuros, nós propomos a avaliação do WCAG 3.0, que está em rascunho e que vai cobrir as tecnologias vestíveis, portanto, vai contribuir para cenários ubíquos, e a avaliação dos aspectos socionativos nos ambientes ubíquos. Nós agradecemos à FAPESP, ao CNPq, por todo o financiamento e apoio a essa pesquisa, ao Interad, os participantes que desenvolveram a oficina Magia da Ciência, e ao IFSP Hortolândia. Obrigada a todos, deixo aqui o meu contato.